Como abrir arquivos BIM? Gravando um arquivo BIM. Encontre o arquivo. Para gravar um arquivo BIM em um CD ou DVD. Também vai ser preciso gravar o arquivo QL. Caso não tenha esse arquivo, é possível criá-lo. Crie um arquivo QL. Abra o bloco de notas e digite as seguintes linhas: File, arquivo.bin, BINARYTRACK01, Mode 1 2352 avos index 01, 00. Meia-noite. Altere arquivo.bin para o nome do arquivo BIM a ser gravado. Mantenha as aspas. Salve o arquivo com o mesmo nome que o arquivo BIM. Os dois arquivos, QL e BIM, devem ter exatamente o mesmo nome, exceto pela extensão. Clique em Arquivo, seta apontando para a direita, Salvar como. Clique em Salvar como tipo, no menu suspenso e selecione todos os arquivos. Adicione a extensão QL ao arquivo. Abra o programa de gravação de disco. Como o formato BIM já está ultrapassado, somente programas mais antigos podem abri-lo, principalmente ao se tratar de arquivo com múltiplas faixas. Alguns programas populares incluem CDRWIN, Alcohol 120% e Nero. Carregue o arquivo da imagem. Dependendo do programa utilizado, pode ser preciso carregar o arquivo QL, ou ele pode solicitar o arquivo BIM. Ao carregar a imagem, o programa deverá exibir o tamanho total que ela vai ocupar no disco. Inicie a gravação. Após verificar se a imagem foi carregada corretamente, insira um disco em branco, virgem, e inicie a gravação. O tempo de gravação varia de acordo com o tamanho da imagem, a velocidade do gravador e o desempenho do computador. Teste o disco. Ao final da gravação, teste o disco inserindo-o no dispositivo em que ele foi gravado. Verifique se ele é carregado corretamente e se o conteúdo está de acordo. Montando uma imagem. Instale um drive virtual. Um drive virtual é um software que emula um drive óptico físico no computador, permitindo o acesso a arquivos de imagem. Isso faz o computador pensar que há um disco inserido, e a imagem vai ser carregada da mesma forma. Existem diversas opções disponíveis. O Daemon Tools é um dos softwares gratuitos mais populares. Tome cuidado ao instalá-lo, pois ele oferece a instalação de barras de ferramentas e outros softwares extras que você provavelmente não precisa. Montar uma imagem somente vai funcionar caso ela tenha sido criada para funcionar em um computador. Por exemplo, montar uma imagem de um videogame antigo não vai carregar nada no computador, pois o disco foi criado para funcionar no console. O Windows 8 e OS X possuem um software de drive virtual nativo, mas o arquivo BIM precisa ser convertido para o formato ISO antes. Monte a imagem. Os programas como o Daemon Tools adicionaram um ícone na bandeja do sistema. Clique com o botão direito sobre esse ícone. Passe o mouse sobre um dos drives virtuais e selecione Montar imagem. Navegue até o arquivo QL no disco rígido. Lembre-se de que os arquivos BIM e QL devem estar na mesma pasta e possuir o mesmo nome. Ao encontrar o arquivo QL, carregue-o para montar a imagem. Abra o disco. Após montar a imagem, o computador agirá como se um disco físico tivesse sido inserido na unidade ótica. Em outras palavras,
A opção Reprodução automática pode ser aberta ou o sistema pode perguntar o que você deseja fazer com o disco. A mensagem exata depende do conteúdo do disco e das configurações do sistema. Use um arquivo de imagem assim como faria com um CD ou DVD inserido no leitor do computador, convertendo um arquivo BIM para o formato ISO. Baixe um programa de conversão. Você vai precisar de um programa de conversão para converter um arquivo BIM para o formato ISO. Ao final do processo, será possível montar ou gravar o arquivo com muitas mais opções de programas. Um dos programas gratuitos mais populares é o Magic ISO. Abra a ferramenta de conversão. Abra o Magic ISO e clique no menu Tools. Ferramentas. Selecione BIM to ISO. BIM para ISO. Navegue até o arquivo BIM. Escolha um nome para o novo arquivo ISO. Converta o arquivo. Clique em Convert. Converter. Para converter o arquivo BIM para o formato ISO. Isso pode demorar alguns minutos. Monte o arquivo ISO. Ao final da conversão, é possível montar o arquivo em um drive virtual, caso esteja usando o Windows 8 ou OS X. Clique com o botão direito sobre o arquivo ISO e selecione Montar. Grave o arquivo ISO. É possível gravar um arquivo ISO em um CD, DVD usando a maioria dos programas de gravação. Veja mais detalhes neste artigo. Explore o arquivo ISO. Você pode usar programas como Magic ISO para explorar o conteúdo de um arquivo ISO, permitindo a cópia de arquivos específicos de dentro dele.